Só orar não vai funcionar. Porém, tem uma forma que eu vou te ensinar hoje, que a oração deixa de ser uma coisa automática para se tornar uma poderosa ferramenta de transformação. Bem-vindo ao lugar para tu repousar tua mente no caos e delírio do mundo e retornar para a grande verdade que você é bom o bastante e que tudo vai ficar bem. Se você quer aprender ferramentas e novas visões para remover as resistências que te impedem de viver a vida que você merece, você está no lugar certo. Aquele convite rápido antes de começar o episódio. Se você quiser acelerar a tua jornada para uma vida mais próspera, conectada e potente, eu altamente recomendo que você agende uma sessão de análise de bloqueios comigo. Nessa sessão gratuita, em poucos minutos eu vou mapear o principal bloqueio que está nesse momento travando a tua expansão e eu vou te dar uma prática customizada para desbloquear ele. Acesse adrianorad.com.br e clique na análise de bloqueio para juntos a gente destravar a tua expansão. E agora, voltando para o episódio. Um dos meus vídeos que mais viralizou foi um conteúdo em inglês, onde tem um tipo de oração que ele fala: eu pedi por Deus por resiliência e Deus me deu desafios. Eu pedi por Deus por bênçãos e Deus me deu a vida para eu ver que tudo é uma bênção. E vai tendo meio que essa conversa de as coisas que eu pedi e Deus disse não. Ele me deu outra coisa que no final era o que eu precisava. E essa foi que chegou em mais gente, assim, consegui até ganhar bastante seguidores por conta dela. E ao longo das minhas mentorias individuais, mentorias em grupo, várias vezes a gente fala um pouco sobre oração, que é uma prática que faz anos que eu tenho botado ela na minha rotina matinal, e incentivei muita gente a começar. Eu tenho algumas orações até gravadas, e daí tem algumas pessoas, e eu senti principalmente as que começam essa jornada mais profunda de autoconhecimento, quando eu falo com elas, principalmente nessa primeira conversa, na análise de bloqueios, e tu vê que elas já estão mais conscientes. Elas estão olhando os pensamentos, elas estão tendo o devocional, elas fazem oração assim de forma diligente, de manhã e de noite, e falam assim: ai, meio que tá melhorando, Adriano, mas não resolve. E daí, por conta dessa soma de fatores, eu senti que estava na hora de eu fazer esse vídeo com esse nome meio polêmico. Cara, só orar não resolve. Se só orar resolvesse, né, a gente tem, tipo, a religião, que é uma coisa que a maior parte das pessoas tá orando todo dia, e a maior parte das pessoas tá totalmente quebrada e confusa, com relacionamentos difíceis, com vícios. Quer dizer que, pelo visto, só orar não funciona. Eu acho que só orar já ajuda muito, ainda mais para alguém que tá muito perdido e com falta de sentido. Só que existe um jeito de orar que muda completamente. E ele vai meio que quase contra como normalmente a gente pensa sobre oração. E hoje eu queria expandir um pouco mais esse tema e, depois de anos de prática, refinamento e usando de um monte de outros materiais, compartilhar quais são os fundamentos de uma boa oração. Daí tu pode montá-la do jeito que você quiser. Eu vou passar ela contigo aqui uma no final, você pode usar ela, mas o mais importante é entender esses fundamentos que eu acho que fazem toda a diferença. E daí a oração deixa de ser uma coisa tipo escovar os dentes, que a gente só faz toda hora, e algo que realmente impacta e muda as nossas vidas. Muito bem. Quando a gente pensa em oração, tem meio que as clássicas que vêm na nossa mente, né? E elas são as clássicas que elas vão estar na Bíblia e vão ser as mais famosas de todos. Sendo, né, a gente tem a principal oração ao Pai, né? Que é o Pai Nosso. Depois, segundo, talvez a Ave Maria, e vai indo algumas outras logo depois. E, cara, elas têm muito poder. Essas orações têm muito poder. Principalmente se tu conseguir pegar cada uma dessas palavras, que é totalmente intencional, e falar com todo o teu coração, acreditando nele com toda a célula do teu corpo. Isso realmente é transformador. E eu já experimentei fazer isso algumas vezes, às vezes eu consigo. Durante mentorias em grupo, na imersão presencial, eu convido a gente para fazer. O Pai Nosso é um que eu gosto bastante. E a gente fala cada palavra com o máximo de verdade. E daí, desses passos, as coisas são diferentes. Então, às vezes, as pessoas vão falar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu penso que tem um Pai. E Ele é meu Pai e é dos meus irmãos. Então, Ele é o Pai Nosso. Onde que Ele está? Ele está em tudo. Mas fica mais claro entender esse conceito se eu botar Ele meio que no céu, que sustenta tudo. Então eu tenho um Pai, Ele é nosso. Ele está no céu. Quer dizer que Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de todos. Cara, e esse Pai que é nosso e que Ele está no céu, cara, santificado seja o vosso nome.
E o que eu mais quero a todo instante, lá no fundo do meu coração, é que ele venha ao vosso reino. E eu confio tanto nele que eu quero que a vontade dele seja feita. Que a vontade dele seja feita em todos os lugares, para todas as pessoas, em todos os níveis, tanto na terra quanto no céu. Tu entende? Daí desse espaço de incorporar cada palavra, daí realmente as coisas são diferentes. Normalmente não é assim que a gente ora, né? E a gente só fala, Pai Nosso, tá no céu, santificado seja o vosso nome, de forma meio que automática, assim, essa coisa meio... que até tá até na palavra, assim, né? Tipo, quando a gente pensa em oração, quando a gente pensa em prece, né? Quando a gente pensa em reza, na realidade, é sobre meio que reza vem de recitare. Recitare é basicamente ler em voz alta. Então, ler em voz alta pode ser legal pra gente entender as palavras, a gente aprender, é uma coisa meio de repetição que a gente faz para as crianças. Não acho nem que é mais efetiva, tá? Mas ele tem um teor por si só automático. E daí quando ele entra nesse modo automático, eu não tô carregando o peso das palavras, botando uma carga emocional, espiritual e devocional, ela meio que perde o sentido. Porque o que eu quero é meio que me lembrar e me reconectar com a verdade. E só falar um monte de palavras, beleza, pode ser melhor que não falar nada, mas às vezes é muito pouco se eu tô nesse modo desconectado e automático. Então, isso é a primeira parte. Quando tá no automático, já pra analisar e ver se tem como a gente fazer isso de uma forma mais intencional. Uma outra coisa que é muito comum quando a gente não faz as clássicas, a gente vai pro modo de pedidos. E principalmente focando nas situações indesejáveis. Então, como grande parte das pessoas está com muita resistência, com muita crença limitante e não está fazendo um trabalho intencional que resolve, elas estão presas nesses padrões que se repetem. Nunca pagam nelas o bastante, sempre acaba achando alguém que não confia que vai trair, ou um sócio que vai trair, ou de alguma forma o irmão, o tio, o governo, também que o chefe está explorando e daí é injusto, e daí fica nesses padrões que se repetem infinitamente porque não está fazendo um trabalho interno. Então, vai vir o pedido mais ou menos assim: por favor, tira essa doença de mim. Por favor, eu não aguento mais ficar com essa dívida, essa dificuldade financeira, tira de mim. E tu vai meio que pedindo para mudar as situações indesejáveis. Como já tá mais ligado, sabe que isso aqui não funciona tão bem, mas já vou explicar mais para frente o que funciona. E por último, a gente agradece de forma mecânica. Agradecer já é bem diferente e comparado com esses outros dois, que é tira de mim o que eu não gosto e recitar as coisas de forma automática, em reza, agradecer já ajuda. Mas eu também só agradecer numa lista também não tem tanto efeito. Porque todo o trabalho funciona num nível vibracional e emocional. Se eu só tô listando coisas, não resolve nada. Isso eu já fiz por um tempo também, que é tipo, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha esposa, obrigado pelas minhas filhas, obrigado pelos meus pais, obrigado pelos meus clientes, obrigado pelo meu cachorro. Obrigado. Não tem muito efeito. E se tu faz essa lista de gratidão diariamente, talvez tu já tenha vendo que, cara, fazer ou não fazer não muda muito. Então essas são, acho que, as principais coisas que a gente faz normalmente quando a gente pensa em oração, e nenhuma delas é muito efetiva. Eu recitar, eu rezar, né? Eu repetir de forma automática, eu pedir para sair das coisas que eu não quero, sai de mim, afasta isso, tira aquilo. E por último, eu só nem que agradecer de forma também em lista, sem me conectar e sem sentir nada. Todas elas têm essa qualidade mais mental. Muito bem. Agora, qual que é uma outra forma que muda totalmente? O que eu acho que ela também super embasada nas escrituras. Porque existe esse conceito de eu me conectar com a verdade. E a conexão, ela vem através do coração e não através da mente. Então, eu preciso usar os rituais como ponte para a verdade. Se eu tô usando os rituais para ficar perdido na mente e meio que só ficar falando isso é o certo, isso é errado, uma coisa meio moralista e essas regras rígidas, e como eu já orei tanto, o cara realmente acreditar que porque alguém falou que era para ele rezar 10 Ave Maria, ele rezou 10 Ave Maria, agora tá tudo bem. Sabe, cara, tipo, aquilo lá tem uma função, cara. Ele quer te deixar no momento presente, ele quer que tu sinta cada uma daquelas palavras, quando tu vai repetindo elas, tu vai meio que se preenchendo de uma coisa que talvez a tua mente te falta. Só que se tu fizer assim, só repetir de forma automática, meio que sem pensar direito, não resolve. Qual que é a outra forma, então, que muda totalmente? É a gente usar a oração
como função principal de um canal para a fonte. Então a oração, ela me reconecta com o que é verdadeiro, com o que é real, ela me reconecta com o que é real, ela me reconecta com a minha origem, ela me reconecta com o universo, com o Pai. Se eu estou usando a oração como uma ponte de conexão, daí eu tenho mais chance. Tá, agora, como que eu faço isso? Qual é a qualidade que tem que ter nessa oração para que ela faça isso, em vez de ficar naquele outro modo antigo que não gera muito efeito? O primeiro ponto é entender que a gente precisa mudar o nosso nível vibracional. Isso acontece através do coração e das emoções. Então, a minha oração, ela tem que mudar o meu ponteiro interno para que eu sinta as coisas. Se eu não estou sentindo e estou só pensando, ela já dificilmente vai ter efeito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Isso tem muito a ver com o outro episódio, onde eu falo como você cria a sua realidade, que é a altura que o submarino está, é meio que o teu nível vibracional. E se a gente consegue mudar isso com a nossa mente, com o nosso direcionando ela para sentir coisas específicas, pensar coisas específicas e mudar. Se tu não viu esse episódio, eu altamente recomendo. Vai ficar todos mais fácil meus episódios aqui em diante com esse entendimento de como a gente cria a realidade. Então, clica nele e vai atrás. Mas continuando, então, o foco é emoção, sentimento para mudar a vibração. Tá. E isso acontece basicamente mexendo no meu estado emocional. Então, eu tenho que sentir. E daí, através do sentimento, eu vou me permitir ser preenchido pela verdade. Ou pela graça, ou pelo Espírito Santo. Seja como tu quiser falar. Eu não tô nesse instante, não, nesse instante eu sinto que eu tô, tá? Mas normalmente a gente não tá sentindo a graça divina que é cada momento, porque a nossa mente tá no meio do caminho interrompendo. Então a mente cria um bloqueio. A oração eu vou usar a própria mente para desbloquear e voltar a sentir o preenchimento que existe no momento presente e na graça. Mas eu tenho que buscar pela graça, soltar a resistência e me abrir para ela. Essa é a função principal. Quando for orar, tu pensar que é isso que tu está fazendo já te ajuda muito. A gente tem só 2 estados de espírito, vamos dizer assim. Dentro deles tem várias categorias internas. E esses 2 estados vão ser o estado mais instintivo, que é o estado mais do corpo e animal, cérebro reptiliano, sistema simpático está ativado, eu tô com medo, né, eu sinto ameaçado. A grande parte das pessoas basicamente vive nesse estado, nem conhece muito o outro. E tem outro estado que é o estado intuitivo. O estado intuitivo onde eu estou aberto, eu estou vivendo nessa graça e no momento presente. O momento presente é sempre intuitivo. Só que a gente quase nunca vive no momento presente, a gente vive no delírio da nossa mente, preocupado com o futuro, lembrando de coisas do passado e meio que querendo se proteger a todo instante. Quando eu estou no estado intuitivo, eu vejo que não existe ameaça real, porque eu estou sempre segurado pelo universo. Mas sobre isso a gente vai falar com mais calma em outros episódios. É importante tu entender isso agora, porque daí a oração ela vai ter o objetivo de me tirar do estado instintivo e me colocar no estado intuitivo, que é a minha natureza. Ao longo da vida, mais ou menos pela primeira infância, 5, 6, 7 anos, eu meio que fui recondicionado para viver em alerta nesse modo instintivo. E de agora tem que retornar. Isso é uma imagem do retorno para o Jardim do Éden, retorno para o paraíso com consciência. Então a minha natureza é o estado intuitivo que eu tenho que parar de fazer força para me afastar dele, que é o que minha mente está fazendo toda hora. Então a oração, ela tem a função de interromper o delírio. É meio que só isso. Se tu conseguir interromper o delírio exatamente, ficar falando o que tu tem que fazer, o que tu não fez, qual que é o risco, como tu tá ameaçado, e só botar outra coisa. Por isso que, por mais que não seja tão efetivo de ficar repetindo 10 Ave Maria, cara, às vezes ele minimamente interrompe o delírio. Então ele já gera algum valor. E é por isso que eu rezo um terço completo, dou toda aquela voltinha, e vou ter esses mantras também nos Vedas, eu vou ter essas repetições centenas de vezes no budismo, e é muito comum a questão da repetição, porque é para eu ficar interrompendo o delírio. Já ajuda muito. Mas mais que interromper, a gente pode realmente abrir e se reconectar com a graça. E é isso que eu vou te falar como fazer agora. Como eu tenho esses 2 estados, o instintivo, que eu tô sob ameaça e quero me proteger, quero tomar as coisas, e o intuitivo, onde eu sinto que tá tudo bem, e eu faço sempre a ação correta, em serenidade, eu falo, vivendo de acordo com o Espírito Santo, vivendo em Jesus, alinhado com o universo, a metáfora do estoicismo é
o cachorro tá amarrado na carroça e ele tá indo alegremente na mesma direção. Todos esses são a mesma coisa. Eu tô em fluxo com o universo e resistindo a ele. Então, o que me deixa em fluxo com o universo? Eu reconhecer que tá tudo bem. O que me deixa em oposição, em resistência ao universo? Eu achar que tem algum problema no que tá acontecendo. Tu vê? Então, aí já fica clara a ideia da escassez e da abundância. Se eu tô toda hora pensando no como o universo tá errado e como é que tá me prejudicando e como me faltam coisas, eu tô pensando só na escassez e eu tô indo pro estado instintivo. Então, o que é importante a gente fazer quando a gente vai fazer uma oração ou até qualquer visualização é não focar no que tu não quer. Isso tem até um conhecimento até mais neurocientífico ali, PNL, que fala que na realidade o cérebro nem entende o não direito. E quando fala não quero doença, não quero pobreza, ele só vem como tipo pobreza, doença. Então tem um pouco a ver com isso, que é foca no que você quer. E na realidade no que você quer, foca até que você já tem um pouco isso. Talvez não tanto quanto poderia, mas já tem. Então por mais que tu esteja com uma dor, uma doença crônica, é algo que está te incomodando e tu sente essa dor toda hora, tudo bem. Não é agradável sentir uma dor toda hora. Mas tu tem algum tipo de saúde para estar aqui, de repente, vendo esse vídeo, pensando, e tu consegue falar com outras pessoas. Então tem uma força no teu corpo, ele tem uma vitalidade, ele tá funcionando algum dos órgãos, vários dele, quase todos. Deu quando tu fala, cara, como é incrível o meu sistema. Que bom que ele funciona, que ele roda. Sabe, eu quero mais harmonia, eu quero mais função, eu quero mais saúde. Em vez de falar, caraca, tô na minha conta e tá lá no 0 a 0, ou eu tô devendo, tenho que pedir empréstimo, ou não tô conseguindo guardar para construir meu patrimônio, e tá incomodado, sabe? Não tá fechando os clientes, os projetos, ou o cara não tá te dando a promoção, como eu queria mais, como me falta, pô, nunca consegui realmente só poder relaxar e comprar mais livremente as coisas, porque, tá sempre ali. Tu tá a resistência, cara. Tu tá indo pro lado instintivo naturalmente, tá achando que tá ameaçado. Quando na prática, nesse instante, tu tem exatamente tudo que tu precisas. E quando você dá conta disso, tu não fala, pô, eu queria não ter essa situação desagradável e estressante financeira. Tu fala assim, cara, minha situação não é tão estressante, tão desagradável. E na realidade, nesse momento, eu tenho todos os recursos que eu preciso para fazer a próxima ação correta. Daí tu começa a agradecer pelo que tu tem. E tu começa a falar o que tu quer mais. Tu quer mais abundância. Tu quer mais crescimento, tu quer mais expansão. E daí tu focaliza no que já existe, no que tu quer com mente, em vez no que tu acha que tá ruim e tá te incomodando. Tu entende? Eu tiro o que eu não quero, me tira isso, eu esqueço disso na minha oração. Isso eu falo, como eu já sou abençoado, já tenho muitas coisas, eu quero mais disso. Isso já faz muita diferença. Então, para fazer isso, a gente vai fazer a gratidão. A gratidão é o melhor jeito, só que não uma listinha de gratidão. Eu quero que, em vez da lista, eu quero que tu realmente sinta a gratidão pela tua vida e sinta a gratidão pelas tuas coisas. Então, ao invés de fazer uma lista, escolhe uma coisa que tu é grato por dia que tu vai orar. Então, tu pode começar, a próxima vez que tu for orar, pensando só na tua esposa, que às vezes é difícil e tem conflito, né? No teu marido, ou só na tua mãe, no teu pai, no teu sócio, ou só na tua casa em si, no teu trabalho. Escolhe uma coisa. Só que daí aquela coisa tu fala assim, cara, como que essa parte da minha vida, né? Essa meus relacionamentos, meu matrimônio, a minha casa, a cidade que eu moro, o meu trabalho, como isso aqui me gera valor, cara? Olha tudo que me dá. Sabe, olha que incrível o que minha esposa faz todos os dias por mim. A hora que ela fez ontem, especificamente, lembra aquela atitude lá, que ela saiu um pouco mais cedo, chegou lá e conseguiu ficar com a gente, conseguiu antecipar lá então o jantar, para não ter que fazer correndo. Mas que ela ficou lá com as crianças. E como no final do dia ela tava cansada, mesmo assim, ela viu que eu tava mal, perguntou como é que eu tava, ficou me ouvindo. E vai listando 5, 6, 7 coisas de, cara, que presente é ter essa mulher. Que presente é ter o meu trabalho, que presente é ter essa casa. Só que eu tenho que ir listando coisas reais, não eu sou grato por. Não, sinta a gratidão. Sabe, dá um foco nisso. Quando dá um foco nisso, tu fala, cara, como minha vida é boa, eu quero mais disso. Esse é o segredo de eu sair da resistência e eu ir para a abundância, de eu sair desse estado instintivo e ir para o estado intuitivo. Então pega uma área, uma coisa por dia que tu é grato, e fica sentindo como tudo aquilo te gera valor na tua vida, como tu é um abençoado por ter isso na tua vida. Muito bem, então esse é o primeiro ponto, que é agradecer de forma pontual, emocional e visceral.
Vai preencher o teu coração de gratidão fazendo dessa forma. E daí já muda tudo o jeito que vai começar o seu dia, a frequência que vai começar o teu dia. Cara, tô falando, parece simples isso, mas já transforma muito tu fazer essa pequena modificação. Então vamos agora de forma prática como fazer essa oração intencional. E elas vão ter 3 etapas. Primeiro, vai ter a parte da virtude, da qualidade interna. Depois vai ter a parte da reconexão com o sonho de Deus. E a terceira vai ser a gratidão e a elevação da vibração. A primeira, ela é inspirada numa oração que Marco Aurélio fala em Meditações, que ele diz, não fica orando para que teu filho não tenha doença ou para que você vença a guerra. Peça para que você tenha força para lidar com a guerra com coragem. Para que você seja uma rocha na tua família, mesmo que os teus filhos sejam tomados pela doença, para você consiga ser um amparo para tua mulher e para os irmãos dele. Então ele está pedindo me dar força na qualidade interna, que tem muito a ver com o meu vídeo que finalizou, que tudo ele vai pedindo, vai falando não. E tem uma coisa que ele pede, que ele fala assim, que é: Pai, então me ajuda a amar os outros como você me ama. Dele, agora sim você entendeu. Então eu vou fazer uma que é mais ou menos assim, focando nas virtudes e qualidades internas primeiro, e depois a gente vai seguindo para as próximas. Então, deixa eu pedir primeiro. Se quiser, pode fazer comigo agora junto. Pai, me dá a coragem, a força, a vitalidade para realizar a tua vontade no dia de hoje. Me dá clareza nos momentos de confusão, que eu esquecer que você está sempre comigo e que eu estou sempre amparado. Pai, me preenche com o teu amor e com o Espírito Santo, principalmente nos momentos que eu me senti mais sozinho e com medo. Pai, me ajuda a amar os meus irmãos e me ajuda a amar a mim mesmo. Entendi para a segunda etapa agora, na reconexão com o sonho de Deus. Que eu receba a visão que você tem para mim e não resista a ela. Que eu me permita realizar tudo que você sabe que eu sou capaz e eu nunca nem poderia imaginar o tamanho do meu potencial. Que eu sinta agora a garantia do meu sucesso e da minha expansão. Que eu seja alimentada pela certeza que tu nunca vai falhar comigo e que o que é meu direito de nascença, ele está guardado, ele está à minha espera. E por último eu vou para gratidão, uma elevação de frequência. E Pai, obrigado. Obrigado por cada pessoa que você colocou na minha vida, por cada acontecimento, por cada pequena mudança que parece aleatória, mas que me levou exatamente onde eu estou aqui agora. Obrigado pelos meus pais que me deram a vida e por todo mundo que fez parte da minha infância e que formou quem eu sou hoje. Obrigado pelos pais dos meus pais e os pais dos meus pais e essas dezenas, centenas e milhares de gerações tiveram que acontecer do jeito perfeito para eu estar aqui nesse instante podendo agradecer para você pela vida. Obrigado por todos os seres humanos que criaram todas essas invenções e fizeram esses movimentos sociais e guerras e políticos para eu estar nesse momento experienciando todo esse presente. Para eu estar agora ouvindo isso aqui através do celular e da internet, para eu ter um teto sobre minha cabeça, para eu ter acesso à energia, à internet, a roupas. Obrigado por tudo que você me dá a todo instante. E obrigado por tudo que você me dá que eu nem peço, mas que no final eu sei que vai ser o melhor para mim. Como eu sou abençoado, como eu sou cuidado. Obrigado, Pai. É diferente, não? Só mais uma coisa. Obrigado por fazer parte dos 20% que ficam até essa altura do episódio. Isso demonstra quão comprometido tu tá com o teu crescimento pessoal e com a tua transformação. Parabéns por isso e obrigado pela atenção e pelo tempo que você me deu. Se esse episódio fez sentido para ti, encaminha para aquele teu amigo que tu sabe que precisa desse conhecimento nesse momento. Se você ainda não fez, se inscreve no Spotify ou no YouTube e clica no sininho para tu receber a notificação quando eu postar um conteúdo novo desses. Me segue também no Instagram, onde eu posto conteúdos mais rápidos e mais práticos para te ajudar no dia a dia. E o mais importante, não se esquece que você tem uma parte crucial no plano do universo. E por isso, você importa. Você é bom bastante e vai ficar tudo bem.
Tenha um ótimo dia e eu te vejo no próximo.